Oiê! Estamos aqui de volta, sou a mãe Paula Duve. Eu sou a Camila Oliveira. Nós somos do Núcleo de Umbanda Cacique Pena Branca e a gente tá aqui de novo com o Núcleo Cacique Pena Branca e Mulheres do Aie Respondem. Respondem para homens, mulheres, trans e todas as tribos, gangues e todos que quiserem um pouquinho de informação simples, prática e do dia a dia, não é? Porque, gente, o que interessa é a nossa fé, a nossa vivência e saber que a gente está fazendo do nosso coração. Não existe fazer errado, existe fazer com má intenção. Isso não é legal. Mas quando a gente está minimamente consciente do que a gente faz, a coisa flui, né? A gente sente confiança e a gente se fortalece com isso, não é? Somos mulheres do Aie porque somos nós que estamos respondendo, mas uma hora o Pai Krishna irá responder aqui também. O Pai Krishna falará com todos vocês também, mas no momento ele está ocupado fazendo outra coisa e a gente tá aqui batendo papo. Exatamente. Bora lá? Bora, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeira pergunta é: por que vocês fazem macumba para os outros? Lembra, de novo, gente, das nossas duas primeiras conversas são a chave do tesouro. Lembra que eu falei? Somos macumbeiros com muito gosto e orgulho, porque macumba é um instrumento musical comparável ou compatível com o nosso reco-reco, portanto, o carnaval tá chegando, a gente gosta de samba, a gente gosta de música. Aliás, deem uma olhadinha nos enredos das escolas de samba desse ano, porque a gente tem, principalmente lá no Rio, a gente tem algumas escolas falando muito legal, umas letras muito bonitas, tem algumas composições de Arlindo Cruz e compositores super famosos falando de orixá, falando de entidade, falando de Exu, falando de Xangô, né, exaltando. Então, essas letras trazem uma história. Portanto, ali todo mundo tá fazendo macumba, porque tá todo mundo batendo tambor, tá todo mundo, de uma certa forma, com muita alegria, lógico, é uma festa, não é? Mas traz uma história. Então, quando a gente faz macumba, a gente tá tocando, e quando a gente toca na Umbanda, a gente canta, e quando a gente canta, a gente reza, porque as rezas na Umbanda são musicadas. Então, a gente fala, né? A gente gosta de falar, somos umbandistas, sim, com muito gosto, com muito orgulho, mas a gente gosta de bater tambor. Fazer o quê, né? Faz parte da nossa vivência. Somos alegres. É uma religião alegre. Exatamente. Me perguntaram por que a gente usa esse monte de colares. Porque o que a gente chama de colar são as nossas guias. Temos guias aqui. Se eu conseguir chegar lá, eu vou pegar para mostrar para vocês. Mas as nossas guias são colares de contas de cristal, né? Eventualmente podem ser confeccionadas com vários elementos. A gente pode confeccionar com elementos da água, podem ser de conchas, pode ser de sementes, né? Quem nunca viu o bom e velho olho de boi, quem nunca viu, né, olho de tigre, quem nunca viu aquelas vermelhinhas que eu esqueci o nome, eu vou lembrar para falar para vocês. Mas assim, são colares de conta que, energizados, ou seja, quando recebem o axé, a energia da força espiritual, ou do orixá, ou do guia, se torna um cordão energético que protege a gente. Então, esses colares de conta, muita gente tem medo, principalmente quando estão representados nas cores vermelho e preta. Mas o vermelho e o preto representam os nossos guardiões, né? Os Exus, Pombagiras, Exus Mirins, que são a nossa linha de frente, né? Também já falamos sobre isso. Então, não tem que ter medo, tem que ter respeito, né? Da mesma forma que a gente respeita o terço, né, para os católicos, na realidade a gente também utiliza o terço como elemento sagrado de reza, de benzimento, principalmente na linha de pretos velhos. Então, e o que é o terço? É um amuleto de proteção, né? Ali a gente, né, contando as continhas e tudo mais, a gente faz as orações, a gente faz as rezas, as novenas, as trezenas, o que for, mas a gente está rezando. E as nossas guias formam um colar, um cordão energético de proteção, pura e simplesmente. E quando uma guia estoura, quando qualquer patual, amuleto estoura ou arrebenta, as pessoas geralmente ficam com muito medo,
né? Nossa, vai acontecer alguma coisa ruim para mim. Muito pelo contrário, esse cordão energético se rompeu porque sofreu um choque de uma energia contrária e protegeu você. Então, se uma guia estoura, depois você agradece, você vai se benzer depois, você vai repor o seu cordão energético para sua proteção. Muito bem. Me perguntaram também por que vocês recebem santo e, se sim, o que vocês sentem na hora desse recebimento do santo? Receber o santo de alguma forma é uma linguagem entendida popularmente para o que a gente chama de incorporação. Quando a gente incorpora, a gente está trazendo, a gente está buscando a orientação de um espírito de luz. A gente acredita que existem bons espíritos que têm como missão nos ajudar na vida cotidiana. A Umbanda é uma religião que usa o conhecimento, a experiência e o aconselhamento de bons espíritos para que a gente possa crescer na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Então, na realidade, a gente não incorpora o santo, né? A gente incorpora bons espíritos consoladores. E a incorporação é diferente para cada indivíduo, né? Às vezes, com o passar do tempo, né, uma relação de confiança nossa para com a espiritualidade. Então, com o passar do tempo, a sua mente pode se abstrair, você pode ter intuições muito fortes, incisivas, e você verbaliza isso, né? Você sente uma energia que está se misturando à sua, mas o médium é tão somente um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então, quando o médium incorpora, meu corpo está aqui, meu bom espírito amigo e protetor está tomando a minha frente e ele está me utilizando para que eu passe algum recado. Né? Então isso não significa que tem que ser alguma coisa vexatória para o médium, porque entidades de luz, acima de tudo, respeitam a gente. Então não precisa ser vexatório, não precisa ser exagerado, não precisa provocar nenhum grau de exposição pessoal no médium. Né? Isso faz parte do processo de treinamento, de um bom desenvolvimento espiritual. Não é? Quando você tem um bom sacerdote ali que está te guiando, para a gente também entender o que é nosso, o que são as nossas emoções que estão transbordando, aflorando, e o que é de fato uma manifestação mais pura desses bons espíritos de luz. Legal. Tudo isso é aprendizado, né? O que a gente chama de desenvolvimento espiritual a gente leva para a vida, né? A gente aprende todo dia. Do mesmo jeito que a gente aprende na nossa vida cotidiana, como a gente às vezes se empenha em aprender um novo idioma, que a gente se condiciona a aprender alguma linguagem de informática diferente, como a gente aprendeu a usar a tecnologia a nosso favor, até para cuidar dos assuntos da espiritualidade. Isso é evolução, né? E o desenvolvimento espiritual é a evolução pessoal de cada médium, de cada indivíduo que, com a sua boa vontade, com o seu bom coração, tá ali sim para receber ajuda, mas acima de tudo tá ali na gira para ajudar muitas vezes pessoas que a gente nem conhece. Legal. Lembrando, mãe, que aqui no nosso terreiro Cacique Pena Branca nós somos escola também, então a gente tem o curso mediúnico. Se você tiver interesse, nos procure, e em breve a gente vai ter também EAD. A parte teórica, né? Porque embora tenhamos essas coisas, a gente acredita que um bom desenvolvimento ele tem que ser guiado de uma maneira mais próxima e presencial, né? Não significa que
que não há a possibilidade de bons espíritos se comunicarem, por exemplo, na versão online. Tem, mas para isso o indivíduo tem que aprender. Né? O desenvolvimento espiritual é um período de reflexão, é um período de conhecimento, é um período de autoconhecimento que você precisa e que vai vir à tona algumas emoções boas, outras emoções não tão boas e vão te ajudar para tudo na vida. Mas é um período de aprendizado. E como toda boa escola, a Umbanda, no geral, a religião da Umbanda, enquanto escola para a vida, nos oferece a oportunidade de ter bons orientadores. E aí são os sacerdotes e os mentores espirituais de cada casa que trabalham com seus filhos de fé. Boa. Me perguntaram também por que a gente gira tanto. Porque quando a gente entra em contato com algumas energias, né? Por exemplo, quando a gente está trazendo a força de orixá em terra, lembra, um orixá é um tentáculo de Deus, quer dizer, uma energia extremamente poderosa. Então, se a gente está trabalhando no sincretismo religioso com Oxalá e a figura de Jesus Cristo, quando a gente incorpora a energia de Oxalá, a gente não está incorporando Jesus Cristo, a gente está trazendo um tequinho daquela energia, um tequinho daquela força, uma parte infinitamente pequena e extremamente poderosa daquela energia, né? Para que o ambiente seja todo contagiado daquela paz, de tudo que a figura de Oxalá, a figura de Cristo traz pra gente, do Pai, do grande Pai, do amparador, do que sempre acolhe e compreende. Ao passo que quando a gente está trabalhando a energia de Ansan, de Santa Bárbara, a gente está trabalhando a energia do movimento, precisamos botar as coisas para acontecer. Santa Bárbara foi lá, né, a dona dos raios, das tempestades, né, das mudanças rápidas na vida. Então, a gente sente, né, aí sim a macumba ajuda, né, a batida da tabaco ajuda a gente a sentir energias de uma maneira diferente. E é muito comum a gente sentir essa energia em ondas, né, que vão levando a gente a determinados movimentos, para a gente transmitir energias diferentes com movimentos diferentes. Então, quando a gente fala, ficou comum, né, hoje é dia de girar, o girar é girar a energia e cada um sente de uma maneira. Legal. Muito se pergunta como que define o tal pai e mãe de cabeça. Quem define isso? Como que a pessoa que está assistindo a gente agora consegue saber quem é o meu pai e minha mãe de cabeça? Na realidade é de identificação, né? Porque a definição de quem é seu pai ou sua mãe de cabeça vem da tua história ancestral, né? Cada um de nós está num momento específico de evolução. Então, se eu preciso evoluir, se eu tenho desafios nos meus relacionamentos, em como eu lido com outras pessoas, de qualquer natureza, amorosa, no trabalho, na família, provavelmente eu vou estar sob guarda-chuvinha aí de Oxum, né? Ou então, se eu preciso aprimorar, né, aquela coisa de não ser tão rígido, tão reto, né? Não olhar muito outras opções para chegar num caminho determinado, né? Não sou muito tolerante com os desvios de outras pessoas, né? Talvez eu esteja sob a guarda de Ogum ou de Xangô, enfim. Então quem determina é a nossa própria história ancestral. Agora, para a gente identificar qual é o nosso pai ou mãe de cabeça, qual é o orixá que está guardando ali, que está trazendo pra gente um desafio específico de vida, existem algumas formas. Primeiro, se você está em um lugar em que o sacerdote se utiliza do jogo de búzios, é pelo jogo que vai ser identificado. Se você está numa casa em que o mentor da casa
determina alguma ritualística para que seja realizada, é nessa ritualística que será identificado. Mas não é assim, eu quero ser filha de Iemanjá e serei. Não, tudo tem uma razão, um porquê, sai ali é o nosso DNA dessa vida espiritual. Então, é sempre bom a orientação do sacerdote. É essa a função de um sacerdote, né? Orientar, te ajudar a entender quem é seu pai e sua mãe de cabeça, por quê e para quê. Não é só porque você tem lindos cabelos escuros que mamãe Iemanjá será sua mãe de cabeça. Boa, boa, boa. Muito bem. Por hoje é só. Se você gostou, curte, compartilha, fala para os seus amigos. A gente vai voltar respondendo outras coisitas, mas se você tem dúvida, deixa nos comentários, porque ela vai fazer essa peneira e vai trazer pra gente conversar. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau, gente.